Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, a gente vai conversar com o secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo. Edivan, obrigado pela sua vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista. Bom, e eu queria começar a conversa falando a respeito da nossa capacidade de armazenamento. O governo, pelo que foi divulgado, está querendo dobrar isso nos próximos 2 anos, se não me falha a memória. Quais são os números que o senhor tem a apresentar em relação à capacidade de armazenamento? Porque há uma política evidente de estímulo à produção, mas e o armazenamento? Nós estamos com perna para isso? Boa tarde, Itaã. Um privilégio estar aqui mais uma vez. E já indo direto na resposta da sua pergunta, nós estamos com o desafio de fazer uma infraestrutura de secagem e armazenamento de grãos, sim, dobrar essa capacidade. Hoje os nossos silos, nós temos aí número de 6 silos distribuídos no estado todo e que tem uma capacidade de aproximadamente de armazenar 300 mil sacas de grãos. Isso em toneladas dá quanto? 300 mil sacas vezes 50 quilos, dá algo em torno de 150 toneladas de grãos, né? E É muito pouquinho, né? Para um estado é pouco, né? Mas nós vamos avançar. Você tem ideia, nós este ano de 2020, nós já vamos colher em torno de 4.000 a 4.500 hectares de soja e vamos colher a mesma quantidade de hectares de milho. Para o ano que vem, 2021, safra 2020-2021, já há uma perspectiva de dobrar. Então, nós temos que nos preocupar com essa questão do armazenamento desses grãos. Então, nós estamos apresentando um projeto, construindo um projeto da construção de um grande silo, ou seja, um complexo de silos, vai ser concentrado no município de Senador Guiomar, que atende toda a região, Capixaba, a 317 rumo ao Amazonas, a região de Passo de Castro, a Crelândia, Rio Branco e a própria Senador Guiomar. É um complexo de silos em que vai armazenar mais 300 mil sacas de milho, por exemplo. A soja, no caso da soja, ela é praticamente só secada no silo. Então, essa nova estrutura que nós pretendemos montar na região, ela tem uma capacidade de secar 120 toneladas, ou seja, 3 carretas por hora. Agora, vocês do governo precisariam se preocupar com esse aspecto da infraestrutura para a soja? A soja não é uma brincadeira cara demais para o pequeno agricultor? Isso aí não é uma coisa para quem já tem uma perna mais forte, pessoas que já estão plantando e que se virem para poder garantir o seu próprio silo, a sua própria secagem? Ou o governo também precisa investir nisso? Nós temos que estimular a produção. Eu não digo que o governo tem que ajudar, eu uso um outro termo, tem que apoiar. E todo começo de atividade em qualquer região precisa desse apoio do governo do estado. Nós queremos sim fazer essa estrutura de silo que vai atender a demanda da soja e do milho, é a mesma estrutura, é o mesmo secador. A soja não vamos nos preocupar em armazenar, porque ela tem uma passagem muito rápida, ela secou, já entra na carreta e parte para os portos de Humaitá ou de Porto Velho para exportação. Então nós não temos problema de estocar soja. O milho sim precisa dessa estocagem. Agora, a soja é um produto que tem uma cotação internacional, ou seja, é pago em dólar, tem uma preferência enorme no mercado, gera muita riqueza para o estado, porque onde se tem soja, tem pessoas envolvidas nesse processo, trabalhadores, movimento nas autopeças, movimento nas borracharias, movimento nos postos de combustíveis, movimento nos hotéis, nos restaurantes. Então, isso gera riqueza para o estado, mexe com a economia do estado e agrega
muito para o estado onde se tem soja. Eu não vou entrar mais nessa polêmica, a não ser que algum telespectador queira fazê-lo, tudo bem. A respeito de se a soja gera riqueza ou concentra renda. Acho que já falamos muito sobre isso aqui e os argumentos são basicamente os mesmos, mas o fato é que o que me causa estranheza é que a retórica do produtor mediano ou daquele produtor que já tem algum capital instalado, que não é um pequeno produtor, o que ele fala é o seguinte: não, se o governo não me atrapalhar, já está me ajudando. Mas aí, sempre quando é possível uma ajudazinha do governo, aí é bem-vinda. Há um certo paradoxo, não? Não, porque é o que eu te falei, nós estamos acabando com esse adjetivo de ajuda e falando em apoio. Nós precisamos apoiar o investidor até o investimento que ele faz, ele não tem o retorno de imediato. Não, tudo bem, mas Então, que assuma que esse apoio é importante. Quando ele vai criando a independência, a partir da segunda, terceira safra, novos produtores vão entrando e aí vai aproveitando essa estrutura e cada um que já teve esse apoio inicial vai montando a sua própria estrutura. Você vê, Itanha, eu fiz agora uma visita técnica com a minha equipe da CEPA, diretor de agricultura. Nós andamos em 10 propriedades no eixo da 317, começamos aqui no Quinari, fomos até Capixaba, visitando plantios de milho, plantios de soja, está começando a colheita, e nós visitamos inclusive um produtor que está construindo a sua própria estrutura. Está empolgado, o clima está bom. Ele está animado no investimento, por quê? Esse não precisa do apoio do Estado, ele está fazendo tudo, nem de banco, ele tem feito tudo sozinho. Opa, então aí nós Por que ele resolveu fazer? Ele está há 32 anos no Acre, ele sempre teve propriedade, sempre teve essa possibilidade de plantar. E por que está fazendo agora? Porque ele sentiu confiança que agora o Estado está aberto para a produção do setor primário. Ele está apostando nisso, investindo e também vai contribuir muito com o agronegócio do nosso estado. Divan, por que a safra do ano passado não conseguiu se sobrepor, superar a 2017? O que aconteceu? Qual foi o cenário de 2017? Foi um cenário melhor para a agricultura comparado a 2019. O que aconteceu? Eu desconheço esses números, então. 2019 foi um ano bom, não foi ruim, foi onde teve já as primeiras safras volumosas de soja no estado, né? O que nós não tínhamos antes era a permissão, né, de plantar soja. Agora, não em relação à soja especificamente, mas à cultura dos grãos, na agricultura como um todo, incluindo pecuária. Um desestímulo, né, de preços, principalmente, que aconteceu nos últimos 2 anos, em que estava proibitivo economicamente se produzir. Muito milho vindo do Mato Grosso, competindo com o nosso milho aqui. E aí, o que aconteceu nesses 2 anos? Mato Grosso sempre teve uma safra muito grande e sobrava milho no mercado e chegava aqui muito barato. E competindo com o nosso milho, que até certo ponto custava mais caro do que comprar o do Mato Grosso. Nesse interim, o Mato Grosso começou a instalar usinas de etanol a partir do milho. Então, toda essa safra do milho... Produzir álcool a partir do milho. O álcool a partir do milho. Então, toda essa alta produção que estava sobrando no mercado no Mato Grosso, ela foi carreada para o próprio Mato Grosso, para as usinas de etanol. Né? Com isso, enxugou o mercado e aí sim, nós passamos a ter um milho de novo ser valorizado e produzido no Acre. Nós temos aqui uma grande procura de milho, eu pude ver aí os nossos silos não estão abastecidos nesse momento, agora vão começar a ser abastecidos por causa da safra, certo. Mas faltou milho no mercado. Nós exportamos alguma coisa, você tem ideia, até novembro de 2019, de janeiro a novembro, nós tínhamos exportado via a alfândega de Assis Brasil 4.900 toneladas de milho. Né? Agora, este ano nós acreditamos que vai triplicar essa exportação. Olha só que um telespectador pergunta aqui, bem bacana. Pergunta para o secretário se não seria mais interessante
uma fábrica de fécula. Ele colocou aqui mandioca, mas eu vou falar macaxeira, porque aqui a gente fala macaxeira. Uma fábrica de fécula de macaxeira, ao invés de silos, simplesmente. A macaxeira beneficia melhor os pequenos produtores, não é mesmo? E é sabido que o estado do Acre tem uma grande aptidão para a produção de amido. Não seria melhor incentivar uma cultura que já existe na nossa realidade? Ele está querendo comparar aqui, eu imagino eu, com a soja. Por que o governo não centra esforços numa fábrica de fécula de macaxeira, ao invés de pensar e gastar energia com soja? Eu imagino que seja essa a comparação que ele queira fazer. Então, e o caro telespectador, uma coisa não inviabiliza a outra. Nós estamos num estado que está propenso ao agronegócio, à produção rural e, acima de tudo, à liberdade. O produtor produz o que ele quiser, né? Produz o que ele quiser. Tem que partir desse princípio também. Tendo produção, nós haveremos de dar o apoio necessário para essa produção. E eu já asseguro ao telespectador que está no nosso projeto também a fábrica de fécula. Pois é, tem aqui uma estrutura já na estrada para o Quinari, não é? Nós temos várias ou é em Capixaba, não me falha a memória. Indústrias de farinha já instaladas. Nós temos um exemplo muito interessante aqui na região, lá em Plácio de Castro, tem uma indústria de farinha, uma agroindústria que produz farinha, produz goma e atende toda uma cadeia de produtores que produzem mandioca. Mandioca é um produto essencial da nossa economia. Temos índices já comprovados, os maiores índices de produtividade, e a mandioca é sim prioridade também de apoio ao produtor a partir da cepa. A mandioca e a banana são dois produtos que atendem bem a agricultura familiar e que têm o apoio incondicional da cepa. Por que a cepa não deu certo ano passado? Olha, eu posso até falar com muita propriedade, porque eu sou da cepa. Você faz parte do quadro? Eu estou lá há 32 anos, também estive lá o ano passado, né? Mas um erro de condução, né, de gestão, teve um secretário que não conseguiu regimentar as condições necessárias para conduzi-la, e o governador, a tempo, corrigiu esse impasse e nos convidou a mim para assumir a cepa, e eu não pude me furtar esse convite. Primeiro, eu sou do quadro, eu sou produtor rural, eu venho do movimento sindicalista, né? Eu sou vice-presidente da Federação da Agricultura licenciado, me licenciei para assumir o cargo, e na hora que o governador sentiu que não estava no caminho certo a condução da cepa, me convidou e eu aceitei e assumi. E graças a Deus nós colocamos a cepa, estamos colocando nos eixos. Hoje a gente já tem um planejamento. Qual o orçamento de você? Falando em planejamento, qual o orçamento de você? 74 milhões, é isso? 74 milhões mais 43, dá 120 milhões o orçamento da cepa todo. É o quinto orçamento das secretarias do Estado. Desse volume de recursos, Edivan, quanto que em porcentagem a cepa vai dedicar para o pequeno agricultor e quanto ela vai dedicar para aquele agricultor mais estruturado? Olha, nós temos percentualmente, um projeto chamado PDSA, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Acre. Só esse projeto tem 20 milhões, que é exatamente para atender a produção familiar. Aquele produtor de suíno que dos trabalha 140, 20 milhões? 20 milhões só para esse projeto, só para atender fruticultura familiar. Tá. Só para esse projeto, porque para o pequeno produtor fica pouco, né? Vai ter muito mais. Tem do REM KFW, nós temos mais 9 milhões também para atender o pequeno produtor que trabalha com pequena pecuária de corte de leite, abaixo de 200 cabeças. Esse produtor também será beneficiado com esse valor. O grande montante é para a produção familiar, sim, as cadeias de banana e tal. Eu estimo aí em torno de 70% é para agricultura familiar, para o pequeno agricultor. Porque o grande agronegócio, né, o comercial, ele caminha com as próprias pernas. Nós temos agora um produtor que está começando a colheita da soja. Só este ano ele investiu em máquinas com recurso próprio e financiamento privado, né?
8 milhões e meio em máquinas. Aí nós já Então, estamos falando de uma pessoa, de um Pois é, produtor esse é um produtor que ele precisa muito pouco do governo. do governo. Ele precisa, esse sim, precisa só que o governo não atrapalhe. Edivan, duas coisas que você tocou aí que eu preciso falar sobre. Primeiro, a questão de financiamento. Como é que está a articulação da CEPA junto aos bancos para poder facilitar a vida do produtor? E o outro assunto, ramais. Quais são os números e quais são as perspectivas em relação a isso? Nós temos feito ações importantes em conjunto com as outras secretarias, na desburocratização, na facilitação para que o produtor possa se regularizar fundiariamente, regularizar ambientalmente e possa também, na emissão das DAPs, né, que é a Declaração de Aptidão à Agricultura Familiar, isso é que credencia, que dá condições do produtor ter acesso ao crédito rural. Então, nós estamos fazendo isso em todos os municípios, temos em todos os escritórios, nós temos 22 escritórios no estado, e esses escritórios estão habilitados para emitir essas DAPs, né, essas declarações de aptidão à agricultura familiar, e o produtor ter acesso. Paralelo a isso, nós estamos também investindo com o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação do Estudante, né, conduzido pela Secretaria de Educação, mas que também pega 30% da verba que é direcionada à merenda escolar, 30% obrigatoriamente tem que ser adquirido do pequeno produtor. É lei, isso aí é lei. Lei. Ele tem que adquirir do pequeno produtor através de cooperativas e associações, né? Então, também estamos de olho nisso, né? E fora o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E ramais? E ramais, nós entendemos que é fundamental para escoar a produção a estrutura de ramais, né, de estradas. Tem já os 94 milhões lá. De 94 milhões que está nos finalmente. Esse ano já começa a execução e há de acontecer este ano. Todos os requisitos já foram preenchidos, que serão aplicados nos ramais que a CEPA apontou como os de grande produção. Além dos 94 milhões, nós assinamos há poucos dias um convênio com a Sudan de 45 milhões para infraestrutura de ramais, a aquisição de máquinas para ficar nas prefeituras para auxiliar os ramais. Nosso tempo acabou, só queria perguntar uma outra coisinha em relação à febre aftosa sem vacinação. O Acre vai conquistar essa classificação ou não? É sim ou não? Vamos sim, nós estamos animados com isso. Já atendemos praticamente todas as exigências do Ministério da Agricultura e em breve a auditoria vai chegar. Em março, é isso? Em março vai ter auditoria. Agora, dia 4 e 5 de fevereiro, está vindo uma equipe, o Secretário Nacional de Defesa Agropecuária, a nosso convite, está vindo ao Acre para dar uma inspecionada, ver como é que nós estamos conduzindo esse processo. Vai ver se precisa dar um puxão de orelha. Se estamos aqui para aprender, para corrigir algum erro e permitir que o rebanho do Acre continue sendo valorizado e ganhe os mercados nacionais e internacionais. Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui, Edivan. Nós voltamos logo após o intervalo, conversando com o professor João Veras.